A mensagem desta manhã está no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós damos continuidade à nossa série de mensagens a respeito da vida de Eliseu como um discípulo de Elias. E hoje, chegando então ao capítulo 4. Até aqui nós vimos que Eliseu, quando abriu o rio Jordão com o manto de Elias, foi reconhecido como profeta do Senhor pelos profetas que seguiam Elias. Depois foi reconhecido por aqueles que se rebelaram dentro da casa de Israel e foi reconhecido de uma maneira em que ele precisou amaldiçoar rapazinhos, pois estavam zombando do maior ato redentor de Deus no período do deserto. Então nós vimos também que no capítulo 3, mensagem da semana passada, no culto da noite, que Eliseu foi reconhecido pelo piedoso e legítimo rei Josafá, rei de Judá. E assim ele continua a sua caminhada como um homem de Deus. E nesse capítulo 4, nós vamos ver que o reconhecimento de Eliseu vem por parte do povo de Deus, ou que no Antigo Testamento ficou conhecido como remanescente fiel. Um dia Elias se sentiu só em Israel e o Senhor falou que ainda tinha 7.000 pessoas dentro de uma nação que tinha se desviado. 7.000 pessoas permaneciam firmes ao Senhor. Parte desse grupo nós vamos ver no capítulo 4. Para então, do capítulo 4, irmos para o 5º capítulo e vermos que o Senhor também tem uma preocupação que Eliseu seja reconhecido fora dos limites de Israel. Vamos então conhecer aquela história de Naamã, quando ele então é curado de sua lepra por meio do ministério de Eliseu. Esse texto que nós vamos ler também nos mostra qual é o propósito dos milagres do Senhor. E o propósito último que esse texto vai nos mostrar é que o Senhor faz os seus milagres, traz essas benesses à vida do seu povo, para que o seu povo se aproxime ainda mais dele. Todos os milagres cumprem o propósito de aproximar o povo do Senhor da palavra do Senhor. Por isso eu convido você a ler o último versículo do capítulo 4, então nós vamos orar, e hoje a exposição é um pouco diferente do que estamos habituados. Versículo 4, versículo 44, então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos concede. Essa vida depende, ó Pai, do alimento constante que é a Tua palavra. Afinal, nossa vida não é terrena, mas sim celestial, e por isso depende daquilo que vem dos céus. Nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E a nossa oração é que o Senhor nos alimente por meio dela, para que reconheçamos o valor dela e a busquemos diariamente em nossas vidas. Esta é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto tem pelo menos 5 partes, 5 histórias sendo contadas, e à medida em que nós formos lendo essas 5 histórias, eu gostaria que você pensasse em 3 Cs: começo, crise e conclusão. Para cada uma das 5 histórias, nós vamos ler uma história e então ver o que essa história significa. Pense que essa história tem um começo, uma crise e uma conclusão, em cada uma delas. E cada um desses movimentos que então parte de um início, passando por uma dificuldade e então chegando a uma solução, tem como objetivo final que Deus seja reconhecido como Senhor por meio de Eliseu e o povo de Deus então se aproxime da sua palavra ainda mais. Nós vamos ver esse movimento do começo, passando por uma crise, chegando a uma conclusão como uma solução, e então nós vamos ver que o objetivo é que o Senhor seja glorificado e as pessoas se aproximem da sua palavra. Por isso, convido você a acompanhar a leitura da primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos.
Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Você e os seus filhos vivam do que sobrar. Essa é a primeira história. Esse é um dos primeiros 5 milagres realizados pelo Senhor por meio de Eliseu. E quando a gente olha para essa história, ela tem um começo. O começo é apresentando uma mulher que tem 2 filhos e está na condição de viúva. Curiosamente, o versículo 1 fala que ela é uma esposa, uma viúva de um dos discípulos dos profetas. E ela reconhece que o seu marido era um servo do Senhor. Possivelmente este marido dela é alguém conhecido lá em 1º livro dos Reis, capítulo 18, como Obadias. Não o profeta Obadias, que escreveu o livro que nós temos no Antigo Testamento, mas um Obadias que trabalhava dentro do palácio de Acabe, e quando Acabe e Jezabel mandaram matar todos os profetas do Senhor, Acabe então sustentou 100 profetas escondidos. Possivelmente é este o marido dela. E esse então é o cenário que começa a história. Ela está viúva com seus 2 filhos. E isso traz uma crise em sua vida. A crise é que uma vez que o seu marido está morto, e uma vez que ele atuava dentro da casa do palácio de Acabe, o seu sustento foi cortado. E ela e seus 2 filhos então encontram-se numa situação econômica extremamente difícil, a ponto de terem dívidas que, à luz do Antigo Testamento, muitas vezes era saudada somente quando os filhos se tornavam servos daquele que era o credor. Esta é a crise dessa primeira passagem. Mas então nós temos a conclusão, nós temos a solução. E a solução é a mulher buscando Eliseu, falando a respeito de sua história, falando que o seu marido era um servo do Senhor e mostrando que ela estava em profunda dificuldade financeira. Eliseu então pergunta o que ela tem em casa, ela fala que tem um pouco de azeite, ele manda ela ir para casa, fechar a porta atrás de si e antes disso pegar algumas vasilhas com seus vizinhos. E a gente vê então um milagre de multiplicação desse azeite. Era pouco azeite que encheu várias vasilhas e continuaria enchendo quantas vasilhas ainda tivessem, porque o azeite só para no momento em que acabam as vasilhas. Se ela tivesse mais vasilhas disponíveis na vizinhança, certamente esse azeite continuaria a ser multiplicado pelo Senhor. Essa é a conclusão da história. Por meio da palavra do profeta, nós temos então a solução para a vida dessa mulher. E o que essa primeira história e todas as outras 4 nos ensinam? O povo de Deus está sujeito a dificuldades nessa vida. Se nós olharmos para o versículo 1, esta mulher é uma mulher serva do Senhor como era o seu marido. Os seus 2 filhos possivelmente estavam sendo criados no caminho de Deus por conta da vida de seus pais. Se olharmos depois, a gente vai ver a história, vai aparecer uma mulher sunamita, serva do Senhor. Todos os discípulos dos profetas, servos do Senhor. E então um homem que traz até parte das ofertas e que servia ao nosso Deus. Mas todos eles estarão em dificuldades. E o primeiro ensino que nós temos é: o povo de Deus não é um povo isento de dificuldades. A Bíblia nunca colocou-nos em uma situação à parte de que estivéssemos então livres das mazelas deste mundo. A Bíblia sempre mostra que o povo de Deus pode estar sujeito a problemas. E é isso que a gente encontra nesse primeiro texto e nos demais.
Uma mulher que servia ao Senhor, um marido que conseguiu sustentar diversos profetas escondidos de Acabe e Jezabel, mas que chega um momento, a sua vida está em dificuldade. Ela está a ponto de perder os seus filhos por conta de dívidas. Nós enxergamos que é possível que nós, em nossa caminhada, passemos por dificuldade. A solução desse texto mostra que, diante daquele azeite que foi multiplicado, ela venderia-o e então com dinheiro pagaria a sua dívida. Mas isso não isentou-a de passar por um período difícil em sua caminhada. Assim é com nós também. Quantas vezes nossa vida anda muito bem e então nós somos surpreendidos por lutas, por sofrimento, por alguma doença, por alguém querido que partiu, por dificuldades financeiras. O Senhor não mostra que teríamos completa liberdade em relação às dores, que elas não nos alcançariam. O Senhor mostra que é possível que o povo de Deus passe por dificuldades. A pergunta que nós precisamos fazer e tentar responder com esse sermão é: o que o povo de Deus faz quando está em dificuldades? Qual é o nosso movimento? O que nós então, como nós reagimos diante de problemas? É isso que todos esses 5 milagres que nós vamos ver aqui vão mostrar. Qual é a disposição da nossa vida quando dores nos assaltam? Segunda história vai do versículo 8 até o versículo 17. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Qual é o começo dessa história? Uma mulher e seu marido na cidade de Sunem estão ali sempre recebendo Eliseu, que passava por aquela região em suas viagens pelas terras de Israel, e ela, enxergando que ele era um homem de Deus e enxergando que poderia contribuir então com a sua vida, fala para o seu marido para construírem um quarto para que ele tivesse então, quando passasse pela região, um lugar para descansar. E então Eliseu faz sempre esta viagem, e Eliseu sempre que passa pela cidade de Sunem, se retirava então para o seu quarto e ali ele ficava, enquanto então se preparava para continuar a viagem. Esse é o começo da história. Mas tem uma crise. Busca descobrir qual era a necessidade dessa mulher. E ela fala que politicamente ela não tem dificuldade alguma. Veja que o versículo 8 começa apresentando essa mulher como uma mulher rica, como uma mulher então de posses, assim como o seu esposo. Depois eles vão ao campo, vai ter um episódio em que o marido está no campo junto com os ceifeiros de sua propriedade. São pessoas ricas. Num primeiro momento, Eliseu pergunta: é possível fazer algo junto ao comandante do exército? É possível fazer algo perante a sociedade? E ela fala: diante do meu povo está tudo bem. Mas Eliseu, então, em particular, pergunta para o seu discípulo Geazi: há algo que a gente possa fazer por ela? E Geazi identifica a necessidade dessa mulher. Ele fala: ela não tem filhos e o seu esposo já é velho.
Quando a gente olha para essa dinâmica, né, uma mulher que não tem filhos e um esposo que já é velho, possivelmente a gente lembra de outras histórias na Bíblia, como Abraão e Sara. E talvez a expectativa seja assim, uma vez que Abraão já era avançado em dias, esse homem também era avançado em dias, e eles não teriam condições biológicas, então, de terem um filho. Mas essa não é a necessidade dessa mulher. A necessidade não é necessariamente ter um filho, simplesmente por, então, ter esse filho como se fosse um bem, e muitas vezes é isso que acontece em nossos dias. A necessidade dessa mulher era ter um esposo que já era avançado em idade, e que possivelmente morreria em pouco tempo, e ela ficaria então viúva, em uma terra em que quem cuidava das mulheres eram seus esposos e depois os seus filhos. Ela se encontraria em uma situação muito semelhante, apesar de ter dinheiro, apesar de ser uma pessoa de posses, da primeira mulher da história que nós vemos anteriormente. Eliseu reconhece isso por meio daquilo que Geazi fala. E então conclui a história com a solução dizendo que dentro de um ano ela teria um filho. Ela então descrê nisso, porque até agora não teve filhos. Ela pergunta, servo do Senhor, não minta para mim, não faça isso com a tua serva. Então nós encontramos o final aí do versículo 17, que ela engravida, e no tempo em que Eliseu tinha dito, e essa é uma frase importante do texto, ela então teve o filho. O que essa história e todas as outras 4 nos ensinam? Que o Senhor está atento às nossas necessidades. Nós que passamos por dificuldades em nossa caminhada, temos necessidades. Mesmo quando talvez, num primeiro momento, acreditemos que não. Veja, ela diante da primeira vez que Geazi a aborda, perguntando, há algo que a gente possa fazer pela senhora? Ela fala, não, eu estou bem com o meu povo. Num primeiro momento, o olhar é, não tenho necessidade. Pelo menos não uma necessidade perante a sociedade, não uma necessidade política ou então algo imediato. Mas o Senhor está atento a necessidades que muitas vezes nós não sabemos que temos. Ela talvez teria, dentro de poucos anos, a necessidade de ter alguém próximo a ela. Por quê? Porque o povo de Israel naquela época estava completamente corrompido. Eliseu, Elias iniciaram seus ministérios, tiveram seus ministérios dentro de uma nação que se afastou do Senhor. E sempre que uma nação se afastava do Senhor, sempre que Israel se distanciava de Deus, quem sofria era a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ela poderia naquele tempo não ter dificuldades, mas dentro de alguns anos ela passaria por necessidades, porque aquela nação não se importava mais com a lei do Senhor, não se importava mais com o que o Senhor estabeleceu, que ela era responsável quando existissem viúvas, quando existissem órfãos ou quando um estrangeiro se aproximasse de cuidar daqueles que estavam então dentro do seu povo. Essa nação nunca olharia para essa mulher. Israel, diante dos cuidados de Jeroboão, que iniciou tudo, depois passando por Acabe, chegando a Jeorão, que era o rei que reinava naquela época, jamais olharia para alguém em necessidade, pois cada um estava preocupado exclusivamente com a sua própria vida. Mas o Senhor sabia que não poderia não existir uma necessidade premente, imediata, mas essa mulher poderia necessitar de algo no futuro. Então, por meio de Eliseu, nós temos a solução para a história, a conclusão, o Senhor providenciando um milagre na vida daquele casal e eles tendo um filho. O Senhor se atenta a necessidades que muitas vezes serão nossas necessidades futuras. Talvez no presente nós não as tenhamos, mas o Senhor que controla a história, que controla cada detalhe, cada segundo de nossa existência, sabe, inclusive os dias que nós viveremos ainda e o que nós passaremos em cada um deles. Terceira história, vai do versículo 18 até o versículo 37, e é a maior história e a história central deste capítulo 4. Versículo 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça,
Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, e a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir na cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Então entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Essa é a terceira história, que começa com uma família feliz. A mulher com o filho, o seu esposo no campo trabalhando, o seu filho ajudando o seu pai no campo. É uma família, então, aí em dias bastante felizes. Mas tem uma crise. E a crise é a morte do menino. Ele vai ao campo, ele tem uma forte dor de cabeça, ele diz ao pai que tem uma forte dor de cabeça, o pai manda ele de volta para casa, só que ele morre só depois de um tempo no colo de sua mãe. O pai nem sabe que ele morreu neste ponto. Mas a mãe do menino, conhecendo o homem de Deus, conhecendo o Senhor e sendo uma serva do Senhor, sabe onde buscar ajuda. Ela então prepara toda uma viagem distante de cerca de 30 quilômetros e se desloca de Sunem para o Monte Carmelo. Naquele tempo, 30 quilômetros não é como pegar uma marginal e chegar em 50 minutos. Vão pelo menos uns 2 dias, às vezes, de viagem, para que alguém chegasse até a posição onde o homem de Deus estava, onde Eliseu estava. Mas ela faz tudo isso, e ela não para no caminho, ela está determinada a chegar até o homem de Deus. Quando Geazi, enviado por Eliseu, se aproxima dela, ela fala que está tudo bem, porque ela quer conversar com Eliseu. Ao chegar a Eliseu, Eliseu não sabe da dificuldade dela. Eliseu não conhece o que estava se passando. Mas ela então externaliza de formas não tão claras. Ela fala: eu acaso pedi um menino, um filho para o Senhor? Eu não queria que você me enganasse. Ela não externaliza, mas Eliseu sabe o que acontece. O que me chama muito a atenção no final, na solução, na conclusão desta história.
a disposição desta mulher em estar com Eliseu, como um dia Eliseu estava disposto a estar com Elias. Veja o versículo 30. A mãe do menino disse, quando Eliseu mandou Geazir ir à frente, talvez ela ir junto. Ela diz a Eliseu: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Depois olhe para o capítulo 2. Em pelo menos 3 momentos Eliseu fala isso para Elias. Ela sabe que para o seu problema, ela precisa de Deus. Ela precisa daquele que está representando Deus nessa história. Por isso o seu apego, por isso a sua disposição em viajar, por isso tudo o que ela faz nessa história. A solução, a conclusão é: Eliseu vai até a casa, Eliseu entra no quarto, fecha a porta, se coloca sobre o menino e no final nós vemos o menino saindo pela porta, como alguém que estava dentro de uma sepultura e saiu. É por isso que nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, hoje. Eliseu, como um bom filho de Corá, ele sabe que o Senhor é o único que faz descer à sepultura e faz subir da sepultura. E é isso que acontece. De uma forma simbólica, o menino que entrou no quarto e morreu ali, sai daquele lugar. Ele sai de uma sepultura. E o que a gente olha para este texto, uma vez que ele é o mais longo, a história mais longa desse capítulo 4, é justamente na disposição dessa mulher sunamita de ir buscar o Senhor e enxergar o seguinte: o povo de Deus reconhece que o único que tem solução para as suas dificuldades é Deus. O povo de Deus reconhece que somente o Senhor traz significado, traz vida e traz segurança. É isso que ela faz. Ela poderia ter contado ao marido num primeiro momento, mas ela tem esperança, senão ela não se deslocaria a 30 quilômetros. Ela tem a certeza de que o Senhor que deu a vida, quando aquele menino saiu dela, quando foi concebido 9 meses antes, ela sabe que o Senhor pode fazer que essa vida ressurja, porque ela sabe que o Senhor é a única resposta para as nossas mais profundas necessidades. E quem sabe isso é o povo de Deus. Outras pessoas não sabem disso. Um dos movimentos mais interessantes em toda essa história é a quantidade de vezes que portas são fechadas. Não sei se você já reparou, nos 3 textos, portas são fechadas. A mulher que então estava em dívida com seus 2 filhos, vai encher as vasilhas de azeite e fecha a porta atrás de si. Depois, a mulher sunamita então constrói um quarto e Eliseu fecha a porta atrás de si. Depois ela, quando o seu filho morre, ela coloca nesse quarto o seu filho e fecha a porta atrás de si. Curiosamente, o menino só sai do quarto depois de vivo. Tudo o que se passa nesses 5 textos se dá a portas fechadas. É algo exclusivo para o povo de Deus. Não é algo que acontece público diante de Israel. O propósito não é igual ao que aconteceu um dia que Elias se colocou diante dos profetas de Baal e então publicamente diante de toda a nação o Senhor enviou fogo do céu e consumiu aquilo que estava no altar construído por Elias, colocando Baal publicamente ao desprezo, mostrando que era uma falsa divindade e que o povo de Israel estava louco em seguir um Deus que não existe. Aqui cada um dos milagres são voltados para o povo de Deus, porque o Senhor tem interesse na nossa fé. O Senhor quer que nós reconheçamos que nós dependemos somente dEle. O Senhor quer que no momento de nossas angústias, de nossas dores, nós nos voltemos para Ele e para mais ninguém. Todos os milagres do capítulo 4 são exclusivos, feitos exclusivamente diante do povo de Deus. Sim, o Senhor trabalha de forma distinta com o seu povo. O Senhor quer que nossa fé aumente. O Senhor quer que nos apeguemos mais a Ele. O Senhor quer que dependamos exclusivamente dEle. E somente o povo de Deus consegue reconhecer isso
Por isso, esta mulher que um dia experimentou ter em seus braços um filho e vendo esse filho então morto, sabe que buscar ajuda seria somente com o Senhor. A quarta história está do versículo 38 até o versículo 41. É uma história curta, assim como a última, a quinta história. Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Mais uma vez, é o povo de Deus que está na história. São os discípulos dos profetas, aqueles que um dia talvez tiveram suas vidas preservadas por meio da ação de Obadias, o marido que morreu lá no início desse capítulo 4. Eles estão num momento de refeição, curiosamente num tempo em que havia fome naquela terra. Razão pela qual, então, um dos discípulos, para preparar comida, vai a um lugar onde ele não conhecia quais eram os alimentos ou quais as plantas que tinham lá. Ele não vai a um campo, ele não vai a um celeiro, ele não vai a uma despensa, ele vai procurar comida, porque há fome na terra. Esse é o começo da história. Mas tem uma crise. Ele pega uma trepadeira silvestre e os frutos dela. Só que essa trepadeira é uma árvore, uma planta venenosa. Isso acaba dentro da alimentação de todos os discípulos. Diante, talvez, de alguém que reconheceu, a pessoa fala para Eliseu: há morte na panela. Curiosamente, a fala é para Eliseu. Poderia ser para qualquer um dos que estavam à mesa. Poderia ser para qualquer pessoa que estava ali. Talvez simplesmente para tirar a comida da frente. Simplesmente encerrar aquela refeição e cada um ir para a sua casa, ou cada um então ir seguir seus afazeres. Afinal, eles estavam acostumados a um período de fome, infelizmente. Mas eles recorrem àquele que pode então trazer uma conclusão, uma solução para esta história. E então Eliseu manda trazer farinha, se coloca farinha na panela e então a comida deixa de ser envenenada. Não sou especialista em cozinha, mas eu acho que farinha não anularia o que está aqui. Pode ser que anule, talvez alguém fale depois: pastor, anula mesmo. Mas o que a gente enxerga aqui é um milagre de Deus. É Deus preservando a vida dos discípulos, que um dia ele manteve 7.000 em pé. Quando todos estavam se afastando de Deus, ele preservou esses 7.000 homens. Aqui talvez não tenha 7.000, com certeza é um número menor, mas eles faziam parte e o Senhor está cuidando deles. O que essa história nos mostra, assim como todas as outras histórias nos mostram, que o nosso Deus conhece necessidades que nós muitas vezes não enxergamos que é. Nós já vimos que Deus conhece necessidades que são futuras, mas muitas vezes há ameaças que estão ao nosso redor que num primeiro momento nós não enxergamos. Quantas vezes nós não fomos surpreendidos depois de algum tempo em que nós falamos o seguinte: eu tive um livramento em minha vida. E às vezes a gente não sabia do perigo em que nós estávamos. Pode ser às vezes andando com o carro e então alguém nos fecha e era para ser um acidente catastrófico e nós somos preservados. Nós falamos depois que tivemos um livramento, mas nós não sabíamos da ameaça de um carro ao nosso redor. Mas existem ameaças que são mais profundas e muitas vezes a gente não toma ciência delas. Às vezes o diabo anda em nosso derredor, como um leão querendo nos devorar. E nós nos aproximamos de coisas extremamente perigosas e o Senhor então nos afasta delas. Existe um salmo que eu preguei há 2 anos atrás, que é o Salmo 124,
que ele fala o seguinte, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, as águas nos teriam submergido e nós seríamos como um pássaro preso no laço do passarinheiro. Mas o Senhor nos preserva de coisas que nós muitas vezes nem enxergamos como ameaças. Um dos discípulos não enxergou essa trepadeira como uma ameaça. Colocou na panela. Talvez outros reconheceram, mas é possível que um cenário em que todo mundo está necessitado não se enxerguem as ameaças. Começamos a fazer talvez aliança com quem nós não deveríamos fazer. Nos aproximamos de cenários que não deveríamos nos aproximar. Muitas vezes nós caminhamos buscando soluções para a nossa vida de nossa própria maneira e nos colocamos em perigo. O Senhor cuida de nós nesses instantes também. Quantas vezes o Senhor não nos livrou de coisas que passávamos em nossa vida e não enxergávamos como um perigo eminente? A quinta história, versículo 42 até o versículo 44, diz o seguinte: um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E esse é o único momento do texto em que nós temos no final a expressão conforme a palavra do Senhor. Já apareceu conforme Eliseu tinha dito, ou então Eliseu terminando uma história falando, e então nós imaginando o que acontece, ele fala, vai e vende para pagar a sua dívida, lá no versículo 7, e a gente imagina que ela foi e vendeu o azeite, mas esse é o único momento da história que nós temos, na verdade, um fechar de todo o capítulo 4, para dizer assim, foi conforme a palavra do Senhor, assim como o primeiro milagre, o segundo milagre, o terceiro e o quarto. O quinto tem o mesmo padrão. Começa com um homem trazendo das primícias da sua terra. Curioso nessa história é que ele traz para Eliseu e não leva para o sacerdote de Israel. As primícias, segundo o texto de Números, tinham que ser levadas para os levitas, para os sacerdotes, para que então fosse a primeira oferta de uma pessoa. Mas esse homem sabe que a religião de Israel não é voltada para Deus. Existia um bezerro de ouro em Dan, existia outro bezerro de ouro em Samaria, e assim ali o povo se prostituía diante desses dois bezerros. Não era a religião que um dia começou com o Senhor tirando Adão e Eva dentro de um jardim para mostrar que eles estavam redimidos. Não é a religião que tem um único Deus verdadeiro. Então ele traz para aquele que é o único representante de Deus. É por isso que o movimento de trazer as primícias para Eliseu mostra, é mais um homem de Deus se aproximando. Tem uma crise, ele traz algo que poderia alimentar pouca gente, não 100 pessoas, mas tem a solução, e a solução vem da palavra de Eliseu, conforme a palavra do Senhor, para ele colocar a comida diante de todos, que alimentaria 100 pessoas e ainda sobraria. Meus irmãos, todo milagre do Senhor tem por objetivo final, os 4 anteriores e este, nos aproximar da palavra de Deus. Reconhecer que é segundo a palavra do Senhor. E reconhecer que a glória não é nossa, mas de Deus. Ninguém por si só consegue alimentar 100 pessoas com um pouco de comida. Ninguém por si só consegue trazer alguém da morte para a vida. Ninguém multiplica azeite por si só. É a palavra do Senhor que está por trás de cada um desses eventos. É a palavra do Senhor que norteou. É a palavra do Senhor que sustentou. É a palavra do Senhor que deu esperança para o futuro. É a palavra do Senhor que devolveu vida a quem estava morto. Tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Mas um dia a palavra do Senhor esteve entre os homens, encarnada,
andando pelas regiões da Galileia, e as pessoas iam até ela. Mas ao invés de irem até ela, buscando então reconhecer suas necessidades, demonstrando o quanto precisavam de Deus, iam até ela simplesmente por conta dos seus milagres. E o milagre era o fim último de todo o seu movimento. Não era reconhecer a glória de Deus, não era reconhecer que necessitavam do Senhor, não era reconhecer que somente o Senhor pode prover aquilo que nós mais precisamos. O movimento era simplesmente pelos milagres em si. Nós lemos em nossa liturgia o texto de João, capítulo 6. As pessoas um dia comeram pães que foram multiplicados por Jesus Cristo, se fartaram. E então, quando voltaram a Ele, encontraram Ele depois dele ter saído, até mesmo se retirando delas por um tempo, elas vêm até Ele simplesmente querendo mais pães, ou simplesmente querendo um novo sinal, para que então reconhecessem Ele como o Senhor de suas vidas. Nós lemos no texto, Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai falar? Tudo isso sendo dirigido a Cristo Jesus. Ele já tinha feito milagres diante dessas pessoas. Pães, peixes já tinham sido multiplicados, outras coisas maravilhosas, pessoas tinham sido curadas, pessoas tinham ressuscitado dentre os mortos, mas as pessoas estavam atrás apenas dos sinais. E não como uma mulher sunamita atrás do Senhor. E não como aqueles que estavam em dificuldade no texto de 2º livro dos Reis, capítulo 4, que buscavam o homem de Deus, pois enxergavam ele, então, como representante do Senhor perante eles. Meus irmãos, muitas vezes, infelizmente em nossa caminhada, nós queremos apenas aquilo que é bom e que vem de Deus, mas nós não queremos Deus. Queremos as bênçãos e toda coisa boa vem do Senhor, mas nós não queremos o comprometimento com a palavra do Senhor. Nós buscamos benesses, buscamos alegrias, buscamos coisas que a palavra de Deus diz, é só Deus que pode dar, mas nós queremos elas por si mesmas e não queremos o compromisso que traz consigo, que é o compromisso com a palavra de Deus. Quando a gente pensa em milagres, talvez a gente fique pensando em coisas extraordinárias como desses 5 eventos. Azeite multiplicando, uma pessoa que não tinha condições de ter filho tendo, ou então um menino sendo ressuscitado dentre os mortos, veneno sumindo de uma panela, pães sendo multiplicados para que uma multidão comesse. Mas se nós formos pensar com cuidado, cada detalhe da nossa vida já está sob o cuidado do Senhor, e o cenário que o Senhor nos coloca já é alvo deste cuidado constante. Quando a gente pensa em milagre, olhando para essas coisas extraordinárias, elas acontecem na vida, nós devemos reconhecê-las como vinda do Senhor, e o Senhor muitas vezes utiliza para aproximar as pessoas mais dele. Mas há tantas coisas que poderiam ser considerados milagres em nossa vida e a gente não reconhece. Por exemplo, se você é casado, você deixou seu pai e sua mãe, você se uniu à sua esposa e vocês se tornaram quantos? 1 mais 1 é 2. Mas Deus enxerga o casamento, uma vez que ele foi deturpado por conta do pecado, como um milagre. O Senhor consegue romper uma lei matemática e fazer do casamento uma benesse para a glória dele. Casamentos deveriam nos aproximar da palavra de Deus e não nos distanciar muitas vezes como as pessoas fazem. Quando a gente olha para cada detalhe dessa vida, Hebreus capítulo 1 diz que cada parte desta criação é sustentado agora por Cristo Jesus. Isso é um milagre. Deus interage com a sua criação agora. As coisas permanecem ainda de forma harmônica diante de nós e inclusive em nossa própria vida, porque o Senhor se relaciona com nossa vida agora.
Não é que o Senhor só se relaciona lá no momento de dificuldade quando nós o procuramos. Há tantas coisas que o Senhor coloca organizadas em nossa vida, para que a nossa vida então não tenha necessidades a todo instante, que nós nem reconhecemos muitas vezes que é o Senhor cuidando. Às vezes achamos que é o fruto do nosso trabalho, as pessoas simplesmente que nos ajudam. Meus irmãos, o Senhor organiza cada detalhe da nossa vida. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele é extremamente presente em nós. Não há aspecto de nossa vida que seja bom, que o Senhor não tenha o cuidado dEle mesmo ter colocado aquilo para o nosso deleite e para, então, a nossa graça. Meus irmãos, por fim, concluindo essa mensagem, eu quero dizer que ela é, basicamente, principalmente, para o povo de Deus. Para aqueles que já começaram a sua caminhada com Deus. Para aqueles que sabem que Deus já começou uma boa obra em sua vida. Mas que sabem que momentos de crise são momentos em que Deus deve ser então procurado. Eu quero incentivar você a continuar procurando e buscando Deus. Um dia Ele vai concluir a boa obra que Ele iniciou em sua vida. Mas Ele também está presente nos momentos de dificuldade. Talvez Ele não remova a dificuldade da sua vida, pois Ele tem, às vezes, propósitos maiores do que a gente enxerga num primeiro momento. Mas Ele quer que você reconheça que a conclusão, a solução da sua vida é estar mais próximo dEle. Então não desperdice os tempos de crise. Não busque soluções próprias de seu braço, de sua mente, de sua capacidade. Busque o Senhor se você está em dificuldade. Mas essa mensagem também pode ser para aqueles que ainda não começaram a sua vida com Deus. E o que eu tenho a dizer para você é, você está em crise. A mais profunda crise humana, você está no meio dela. Talvez você não reconheça, talvez você se diz, vai tudo bem. Mas você experimenta, de tempos em tempos, conquistar coisas e ainda estar insatisfeito. De tempos em tempos você experimenta uma tristeza tão profunda que você não consegue enxergar como vai sair dela. Talvez ela passe, mas ela volta. Quem não começou uma vida com Deus está em crise e continuará em crise se não buscar a solução, a conclusão, que é somente Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que ser buscado não apenas como aquele que pode providenciar as bênçãos para a nossa vida, mas como Senhor e Salvador, como principal resposta à maior crise do ser humano, que é carecer da glória de Deus. Um dia a glória de Deus se manifestou, a parte da lei e dos profetas, no seu Filho, para que nós então reconheçamos que a maior necessidade de nossas vidas é do próprio Filho de Deus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque nós que andávamos na nulidade de nossos pensamentos, nós que éramos movidos, ó Pai, pela vaidade de nosso raciocínio e alimentados por pensamentos que se repetiam constantemente em nós, agora somos alimentados pela Tua Palavra. O padrão de nossa vida não é mais aquilo que desejamos simplesmente, não é mais, ó Pai, todos os planos que nós fazemos, mas o padrão de nossa vida é a Tua Palavra. Por isso, neste culto que nós tivemos, que nós estamos caminhando para o final dele, a nossa gratidão é que o Senhor que nos chama para servir a Ti, também nos alimenta nesses instantes. Por isso, nosso louvor a Ti, pedindo que o Senhor aplique a Tua Palavra em nossos corações, para que, ó Deus, a cada instante, não apenas nos momentos em que temos crises, dificuldades, busquemos a Tua Palavra como alimento que sustenta, como remédio que cura, porque a Tua Palavra é viva e eficaz
e pode adentrar, ó Pai, aquilo em que nós muitas vezes nem sabemos que está ao nosso redor. Afinal, só o Senhor pode sondar os nossos corações e, conhecendo-os, ó Pai, responder à maior necessidade que há em nós. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor continue agindo em nós, por intermédio da Tua Palavra. E é no nome dela que nós também oramos. Amém.